encíclica do Papa Francisco vem em boa hora para ajudar a humanidade, ajudar a Igreja também a refletir sobre o rumo que as coisas estão tomando em relação à questão ambiental. O Papa fala da natureza, da ecologia como nossa casa comum, o cuidado da casa comum que nós devemos ter. E a natureza está pedindo socorro em muitos aspectos, e o homem, em vista do jeito como se vive, da sua economia, da sua capacidade tecnológica, está avançando de maneira predatória sobre o mundo, a natureza, com o risco de destruir, de realmente danificar de maneira irreparável a natureza, o que finalmente vem a causar dano ao próprio homem. Então, a palavra do Papa Francisco é, primeiramente, uma chamada de atenção, um alerta. Segundo, o Papa dá orientações muito claras e fortes também para enfrentar o problema ambiental. E a terceira, é claro, o Papa chama a atenção para a dimensão social que o problema ecológico representa. Que não se trata apenas de cuidar da natureza, mas se trata de cuidar também do homem na natureza. À medida que nós danificamos a natureza, estamos danificando o homem. E se não cuidamos bem do homem, também estamos descuidando da natureza. Falando aos prefeitos em Roma, na semana passada, o Papa Francisco claramente falou, olha, pobreza e problema ambiental vão juntos. Precisa superar uma pobreza e também o outro, problema ambiental. Não dá para superar o problema ambiental sem a superação da pobreza. Bem, é difícil dizer qual é um apelo, que tem muitos apelos, mas eu poderia dizer qual é, no fundo, a intenção do Papa. São, eu diria, três as grandes intenções do Papa. Primeiramente é chamar novamente a atenção do homem em relação a Deus Criador. Nós temos que olhar o mundo não como um bem simplesmente nosso, disponível a nós, que a gente faz o que a gente quer, mas o mundo, a natureza, é um bem de Deus. Portanto, olhar o mundo com olhos de fé. E fé no Deus Criador. A fé no Deus Criador nos faz respeitar o mundo e usar bem o mundo. Segundo grande propósito, o Papa chama atenção para a dimensão solidária da natureza. A natureza existe para que todos dela possam viver, né? E se nós avançamos de maneira egoísta por cima da natureza, nós vamos criar muitos conflitos, vai faltar a paz, a justiça e, evidentemente, vai faltar a solidariedade, vamos continuar a desencadear muita miséria, fome, exclusão social e assim por diante. E uma terceira chamada do Papa é em relação aos modos de vida que nós estamos levando hoje em dia. O Papa diz, olha, esse estilo de vida consumista não tem futuro, isso mata o mundo, mata o homem também, né? O modo como nós estamos, digamos assim, nos relacionando com a natureza não é correto. É um modo que leva justamente a grandes problemas ambientais. Então, o Papa fala até mesmo de uma conversão ecológica. E, nesse caso, pede para que a humanidade reveja os seus modos de se relacionar com a natureza. Se são modos respeitosos da natureza, se são modos que podem ajudar a natureza a ser, digamos assim, a ser preservada, né? Ser sustentável. Nós não podemos pensar simplesmente em nós que vivemos hoje, mas pensar também naqueles que vêm depois de nós, que também terão ainda o direito de viver da natureza e de encontrar a casa comum, não como um montão de lixo, né? De escombros, mas uma casa ainda muito boa, habitável, que os pode sustentar.
Papa fala de uma ecologia integral como uma preocupação que deve perpassar todos os campos da vida, da atividade humana, todos os âmbitos da vida social e também religiosa. E nesse contexto o Papa fala da necessidade justamente de ter a atenção em relação à natureza em todos os instantes, né? Não só em algum momento ou alguns grupos, né? Não, em todos os momentos da vida, da atividade humana, em todos os aspectos da convivência humana, devemos ter sempre em conta a dimensão ambiental. Nossa casa não está sendo destruída, não está sendo estragada se a gente faz assim, se a gente vive de um modo determinado. Isso leva à necessidade de uma nova uma educação, uma reeducação talvez, né? Até na educação alimentar, né? O modo como a gente se alimenta, se é um modo de se alimentar que agride a natureza, que cria muitos problemas para a natureza. Então a gente precisa rever esse modo de se alimentar, o modo de fazer comércio, né? Eu fico olhando às vezes a quantidade de lixo na frente das lojas, as embalagens, as caixas, o madeirame, os plásticos e assim por diante. Bem, o que interessava era vender um produto, mas o subproduto que vai para o lixo é tanto que se criam montanhas de lixo, muitas vezes de maneira desnecessária, absolutamente desnecessária. Então é preciso rever o modo de fazer o comércio, o modo de conduzir a economia para que ela não seja agressora e destruidora do ambiente. Mas aí, nesse contexto, o Papa fala também da necessidade de educar, desde a mais tenra infância, pelo respeito à natureza, educar para modos de vida, de comportamento que sejam saudáveis, humanamente saudáveis e ecologicamente respeitosos. E, finalmente, o Papa fala da ecologia humana. Não dá para pensar a ecologia apenas como cuidar de planta, animal, né? Mas a ecologia humana, isto é, cuidar do ser humano, então não podemos continuar a descuidar uma parte da população como se isso não merecessem viver ou não tivessem direito a uma vida digna. E o Papa, nesse caso, fala até mesmo daqueles que são excluídos da vida, né? Por tantas formas de violência, até mesmo aborto e assim por diante, né? Quer dizer, uma ecologia humana leva a ver o ser humano como parte que deve ser cuidada na natureza. Não uma parte que está atrapalhando, mas uma parte que deve ser cuidada para que possa viver dignamente, viver bem e ser respeitado também. A mensagem primeira é ler a encíclica, né? Tomar nas mãos, baixar da internet, ler a encíclica. Ler um pedaço cada dia. Depois de alguns dias, a gente acabou lendo a encíclica toda. Então, ler a encíclica é fundamental. Depois, quem sabe, refletir sobre a encíclica, fazendo grupos de estudo, de discussão, pegando uma parte da encíclica, onde o Papa põe uma determinada questão, e começar a refletir, discutir sobre isso. E depois ver quais são os apelos mais fortes do Papa ao longo do texto, os apelos mais fortes do Papa, perguntando-se, afinal, o que isso diz a nós? O Papa está falando para nós também, afinal. Como nós vamos responder a esse apelo do Papa? Que consequências a encíclica traz para o nosso modo de viver? Eu acho que, se assim for feito, até pode ser feito na família, mas eu sugiro grupos de jovens, mas eu sugiro escolas, faculdades, cursos superiores, colégios, enfim, né? Organizações da igreja, mas também organizações da sociedade que se ponham o problema, se colocam diante do texto. O Papa tomou muita coragem ao falar isso, que governantes podem dizer, mas sempre dizem com o pé atrás, porque os governantes eles estão logo pensando na economia, né? Na economia dos seus países, nas consequências econômicas e assim por diante. O Papa, na verdade, está pensando em tudo isso, mas está pensando no futuro, de uma maneira
sustentável para quê? A economia, mas no conjunto a economia é administrar bem o bem disponível, é administrar o bem disponível. Ora, a natureza é o nosso bem disponível, né? O bem comum, administrar isso bem. Essa é a mais importante economia que nós devemos fazer, no sentido de conduzir uma economia para que ela seja sábia e sustentável. Então, realmente, a questão é se perguntar, afinal, nós o que podemos fazer para pôr em prática os apelos que a encíclica nos sugere?